Eu vou ler para todo mundo aqui. Já tá. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Realmente estamos aí depois de um feriado, mas não tem feriado para o NED, não tem feriado para os tratamentos. Aliás, eu fazia até um comentário interessante, porque eu perguntaram assim, nossa, vocês fizeram o tratamento do dia de Corpus Christi, num dia de feriado. Aí eu estava pensando assim, Newton, e se de repente eu precisar falar assim, me ajudem, bons espíritos, eles falam assim, não pode, hoje é feriado, eu não posso, né? Não posso, estamos de folga, não dá para trabalhar. Então não tem essa história, estamos aqui, vamos lá. E, por favor, vamos avisando aí todo mundo, acorda quem dorme depois do almoço, né? Dá uma olhadinha, vamos participar. Hoje o assunto é um assunto muito legal de falar, né? A gente vai falar de um assunto que, na realidade, pouco se fala do assunto, mas ele existe. E tem muita gente que tem medo, inclusive, dessas situações. Tem gente que morre de medo. Inclusive, Jesus passou por isso, né? Passou. Com Lázaro, né? Todo mundo acha que Lázaro foi ressuscitado, né? Começou por aí, né? Começou por aí, né? Ah, ele morreu. Pô, cara, Jesus ressuscitou Lázaro. A história é um pouquinho diferente. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos participar, vamos entrando. Estou dando esse tempinho e está conversando aí para a gente dar um tempinho. Ó, já está o pessoal entrando aqui. Bacana, aí, Ana Lúcia. Boa tarde, Ana Lúcia Targon, Joelma Ventura. Um beijo, Joelma. Regina Lago. Grande Regina. Urânia Trudes, minha amiga Urânia. E aí, vamos embora. Tá entrando, ó, Luiz Inácio, o pessoal tá chegando. Margarete Gomes, aí a Margarete Gomes também. Alcina Sotero. Conhece a Alcina, não? Eu conheço, já escutei esse nome em algum lugar aqui. Um som que vibra, que nos deixa tranquilo, calma, quando essa minha amiga fala. Você imagina essa mulher no teu ouvido, ela falando? Eu durmo. Você dorme? Eu também. Essa voz melodiosa, tranquilizante, do jeito que eu sou hiperativo, eu vou brecar e vou cochilar. Tatiana Marques, boa tarde, Tatiana, seja bem-vinda. Nós, daqui a pouquinho, já estamos iniciando o nosso estudo. É isso aí, pessoal. Vamos entrando, vamos começar a estudar, vamos trocar ideia. Pode concordar, pode discordar, pode dar o seu comentário, pode nos corrigir, não tem problema. Aqui vale tudo, a gente vai tudo no bom sentido, né? Como eu sou na Fusar, eu gosto quando você discorda, né? O Zé fala assim, eu gosto, eu acho que, por incrível que pareça, gente, quando se discorda, não é uma ofensa, né? Desde que haja respeito. É aí que a gente cresce, porque, de repente, nós cristalizamos uma ideia naquilo, é assim, e a gente segue aquele caminho sem olhar para os lados, né? Porque esse meu caminho é esse, acabou. De repente, alguém enxerga diferente, fala, cara, tu está indo no caminho errado, tu está indo para cá, o caminho é para lá. Por quê? Aí essa pessoa, né, eu acho que... Inclusive, eu quero fazer um grande agradecimento a esse homem, porque hoje a gente está na casa de verão em Ubatuba dele, vocês podem perceber. Muito obrigado por esse ambiente tão gostoso. É um prazer. Aqui em Ubatuba realmente está muito bacana. Obrigado mesmo. Obrigado. E depois você deixa eu tocar aquele piano lá atrás. Deixa, pode deixar. Inclusive, eu já falei com um dos meus funcionários, meus secretários, ele toca piano, eu pedi para ele vir tocar. Eu falei para os meus secretários não ficar no ambiente, para não ficar passando ali atrás. Não, mas muito obrigado. É muito bonito aqui. Eu gostei muito. Gostei. A piscina é sensacional. Olha só, um agradecimento também à entrada de boa tarde de Rosemary Cortez Caetano. E o pessoal está entrando. Qual é o assunto de hoje? Vamos lá. Bom, ainda o capítulo 8, Emancipação da Alma, o item 4, letargia, catalepsia, morte aparente. Morte aparente. Você tem que ver essa diferença depois, né?
Vamos lá, pessoal, vamos começar a estudar, vamos ver o vídeo aí direitinho. Esse vídeo é pequeno? Curto? É curto, é curto. É curto, então tá. Vamos lá. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Perguntas 422 a 424. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em volta deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que tem essas percepções? Não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por que não pode comunicar-se? O estado do corpo a isso se opõe. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que no homem existe alguma coisa além do corpo. Porquanto, embora o corpo já não funcione, o espírito continua a agir. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de modo a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se aniquila. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não se havia completado. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se romperem, restituindo a vida a um ser que, por falta de socorro, morreria inapelavelmente? Sim, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. Muitas vezes, em tais casos, o magnetismo constitui poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital, que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Um dos maiores exemplos daquela calapsia, acho que é morte aparente, né? Depois eu volto atrás. Mas é justamente Jesus. Quando Jesus trouxe o Lázaro da morte, na realidade, ele estava nesse estágio, né? Como hoje, muitas pessoas são salvas porque já temos sistemas que fazem a medição do cérebro, né, das ondas cerebrais. Antigamente morria-se muito, há vários casos em que depois, quando exumavam o corpo, encontravam arranhaduras ou pessoas que movimentavam. Teve um ator famoso, acho que é, não sei o que lá, Cardoso. Paulo Sérgio? Não, Paulo Não, Sérgio. É um ator, vocês aí podem me ajudar. É um ator conhecido que ele teve esse problema e depois minha esposa sabe o nome, que a esposa acho que não... Delmira, socorre aí, Delmira. Não, ela tem celular hoje. Ah, tá. Mas alguém deve conhecer.
E ele teve esse problema. Inclusive, Sérgio Cardoso. Obrigado, ajuda da Heloísa Inácio. Sérgio Cardoso. Obrigado. Muito obrigado. Regina Lago também. Também. Opa, esse pessoal do NED é demais, né? Está sempre atento, né? Então, descobriram que ele tinha tido esse morte aparente e automaticamente, quando foram fazer, acho que a exumação do corpo, mudar alguma coisa, encontraram ele movimentado. Na época foi um comentário imenso. E hoje isso já não ocorre, né? Primeiro que eles dão aquelas 72 horas, né? A não ser um caso viral e tal, não. Mas 72 horas, ou então fazer aquele antes das 72 horas, fazer o teste neural, né? Onde as ondas cerebrais, se tiver um risquinho, já sabe que a pessoa já está em vivo. E tinha muito. Inclusive, essa história, se vocês já ouviram falar, salvo pelo gongo, já ouviu falar isso, Zé? Não. Então, a pessoa fala assim, salvo pelo gongo. Por quê? Porque na Inglaterra, após descobrir vários casos assim, eles enterravam as pessoas, né? E botavam um sininho com uma cordinha dentro. Ah, é? Uma madeira, botava o caixão, botava o sino, porque antigamente não se colocavam em catatumbas, né? Não era que nem enterrado, que nem é hoje. Então, botava as pessoas, um sino, tocar, por isso que é salvo pelo gongo, que a pessoa, se ela acordasse, ela tocava o sino e era salvo pelo gongo, né? Vocês podem até consultar no Google isso aí. Então, Jesus, na realidade, né, em sua época, ele trouxe muitos, se vocês verem o Testamento, né? Jesus trouxe muitos que estavam à beira da morte, ele está morto, né? Porque também naquela época não tinha como se avaliar se realmente estava morto ou não. Muitas vezes o coração estava até batendo ainda bem fraquinho, e a pessoa ia lá, só botava o ouvido, não via, ou então, né, chegava perto do nariz para ver se estava respirando, e a maioria dos casos. E Jesus, lógico, um magnetizador monstruoso, né? Jesus tinha um processo de magnetização, ele é o governador do planeta, ele tem o poder sobre o planeta, né? Ou seja, a sua energia, ela advém do planeta. Enquanto quando Jesus estava encarnado, por ele estar no corpo físico, e ele absorvia fluido vital, concorda que todos nós, o que mantém o nosso corpo funcionando é o fluido vital, né? A hora que termina o fluido vital, a gente desencarna. E como Jesus dominava o planeta, porque ele é o governador planetário, o fluido dele era adquirido por todo o planeta, pela natureza, pelos animais, pela própria magma da Terra, ou seja, era uma energia muito poderosa. E ele, com essa energia, curava. Por quê? Era o magnetismo, né? A gente sabe que Mesmer, por exemplo, magnetizou uma árvore, ele tinha o poder de magnetização tão forte que ele magnetizou uma árvore, e muitas pessoas que tinham enfermidades, não aquelas enfermidades, mas tipo dor de cabeça, resfriado, um exemplo, assim, ele abraçava essa árvore e recebia esse magnetismo que Mesmer tinha deixado daqui. Ele sempre ia lá e magnetizava a árvore. E assim por diante. Então, por isso que na pergunta, você pode observar, algumas pessoas, através do fluido vital de outras pessoas, pelo magnetismo, acabam levando um choque, né? E voltando à vida ou à energia. Você pode fazer esse paralelo? Talvez eu não tenha prestado atenção. Entre morte aparente e catalepsia? A diferença? Na realidade, a catalepsia, ela é parcial, né? Ela é mais evidente. Nos dias de hoje, ela é mais evidente. Como foi dito aí, ela é parcial, né? Ou seja, a pessoa pode perceber ela de olhos abertos, mas não consegue se movimentar, né? Ela fica... E às vezes a catalepsia ocorre assim, você está aqui, daqui a pouco você apaga 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, por isso que ele diz que é aparente, né? E você volta, né? Em muitos casos. Agora, a morte aparente, não. Você realmente, todos os sintomas de que você está morto mesmo. É que hoje em dia há muito, muito poucos casos, se é que existe alguns casos, porque o equipamento que nós temos... Você acha que hoje em dia, seria 10 anos atrás, já teríamos essa... Desde quando começou... Polêmica, vou te mostrar que não. Tem caso aqui, pessoal, eu pesquisei, já vim preparado hoje, olha lá. Niurka Berenice Guzman Raios, em 2011. Opa, pertinho. A dançarina dominicana foi encontrada sem vida no seu quarto. Os médicos declararam que ela tinha morrido de infarto do miocárdio. E a jovem de 23 anos foi enterrada.
Dias depois, uma das suas melhores amigas teve um forte pressentimento, você pode falar sobre isso, de que Niurka estava viva. E com toda a papelada necessária, sua mãe conseguiu abrir o caixão. A perícia confirmou que a jovem de fato estava morta, mas que havia falecido de asfixia dentro do caixão. 2011. Sim, mas não deveria acontecer. 2011. Não acontece, não. Eu não duvido que aconteça, porque isso é negligência médica, né? Não tiveram a devida preocupação de ver se verdadeiramente pode acontecer. Pode. Mas existe possibilidade de evitar isso? Claro que tem. Agora a amiga dela teve um pressentimento. Provavelmente foi ela, né? Como assim? Foi a própria jovem que passou para ela. Provavelmente chegou lá, mas foi tarde. Ou não. Ou de repente ela avisou quando estava quase nos finalmente, e o tempo entre a mãe pegar papeladas, porque assim, vai lá e abre, né? Ele deve ter levado um tempo. Sim, mas esse pressentimento não adiantou nada, né? Porque você geralmente tem um pressentimento por alguma coisa. É que às vezes a gente pode realmente se importar ou não, né? Exatamente. Você pode. Por exemplo, eu falei, eu tô aqui, eu tô quase morrendo, falta o meu oxigênio vai acabar daqui a 1 hora. Aí eu vou lá, Zé, pelo amor de Deus, abre meu caixão lá para mim. Aí você fica assim. Aí tô com um sentimento estranho. Zé, pelo amor de Deus. Aí eu não sei o que é. Você tá entendendo? Eu acho que Você é um bom ator. Não morreu. Você é um bom ator. Mas vai, continua. Mas não morreu. Mas eu tô morrendo, socorro, me acorde. Aí você... Não sei porquê, mas tô achando que é a minha amiga que tá... Agora, até tu falar com a minha mãe. Até minha mãe nas autoridades. Até você tomar uma atitude mesmo... Já passou 3, 4 dias... Isso para todo mundo que está nos assistindo, aí, até para a Regina Lago, que já fez uma pergunta, a gente já vai responder. É importante você... dar importância a esses pressentimentos que a gente tem? Claro, com certeza. Eu acho que tem O que é um pressentimento? Pressentimento é uma sensação. É uma sensação de alguma coisa que vai acontecer, né? Pressentimento, ou seja, é um sentimento que algo vai acontecer. Agora, o que vai acontecer depende da situação, né? Nesse caso, até houve um pressentimento que a amiga estava morrendo, né? Porque a amiga chegou até ela, né? Não só, veja bem, necessariamente não precisa ser um espírito falando comigo, não. Eu, como todos nós temos um amplo campo vibracional, eu posso, de repente, sentir a energia do ambiente. Isso chama, um dia vamos falar sobre isso, chama-se ciclotimia. Um dia vamos falar sobre ciclotimia. Ciclotimia, muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou bipolar. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Não, vê bem direito, porque você pode ser ciclotímico. O ciclotímico é aquele que capta a energia ambiente. Né? Eu posso estar sentado aqui brincando feliz com o Zé, de repente uma nuvem, vai falar assim, metaforicamente falando, uma nuvem de energia lá da Voz do Além, nosso querido Rob, Voz do Além, que está ali nos monitorando, ele está de baixo astral, está bravo, está invocado, está nervoso e está emanando energia. E eu estou bem com o Zé, de repente, um momento qualquer, essa energia passa por mim, eu sinto, se eu estiver bem mesmo, eu falo assim, sai para lá, né? Sai para lá. Mas se eu não estiver bem, eu vou lá e capto. Falo assim, eu sou assim mesmo. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Eu sou muito bipolar. Mais um caso. Já vamos responder. Regina Lago, Tatiana Marques e Heloísa Inácio. Já vamos falar. Rufina Cambaceres era uma jovem argentina. Ela foi encontrada morta em seu quarto de manhã quando completava 19 anos. O relato da época fala que na noite seguinte ao seu enterro, o coveiro do cemitério ouviu ruídos provenientes da sua lápide. Ao chegar ao local, encontrou a menina no chão, com o rosto coberto de sangue. Aparentemente, Rufina despertou da sua catatonia dentro do caixão. Catatônica também pode ser. E embora tenha conseguido escapar, morreu de um infarto minutos depois, supostamente muito assustada. Pânico da infarto. Pânico da infarto. Ou seja, ela conseguiu escapar e... O coração, porque o coração ele tem um limite de bombeamento, né? Se você passa... como o motor de um carro. Hoje, por exemplo, em média, o atleta chega a 220, né? Um atleta mesmo. Interessante. Mas se o meu chega a 220, eu estou em infarto, porque eu não tenho preparo físico para suportar uma pressão sanguínea tão alta, né? Bombeando
o coração. Olha, Então, a Regina Lago está perguntando o seguinte: o coma é o quê? Catalepsia? Sim, não, coma não é catalepsia, não. O coma, na realidade, é uma letargia mesmo, é uma morte aparente. É quando você... por isso que hoje, essas pessoas que hoje estão em coma e ficam em coma 10, 20 anos, alguns séculos atrás estava enterrada. Porque hoje você sabe que está em coma, né? Por causa dos equipamentos, né? Tanto é que tem pessoas... Coma, naquela época, você não tinha recurso, era uma morte. Era morte. Era morte. Por exemplo, o coma, você sabe que tem pessoas que estão vivendo dos aparelhos, que aí até depois a família pede para desligar, como teve uma menina que está famosa, que até hoje, ela ficou parece que 10, 20 anos, eu não lembro o nome dela agora, Sim. que estava aí o pai entrou na justiça, tal, não sei o que, e conseguiu. Naquela época não podia, hoje já pode. E desligar a aparelho e continuou. Olha lá, vamos lá. A Tatiana Márcia está perguntando assim: não consigo entender a diferença de letargia e catalepsia. É que letargia é parcial, né? É assim, é que esse livro é mais de um século atrás, né? Qual o livro? Explica para ele. O livro dos Espíritos. O livro dos Estamos Espíritos. estudando hoje, né? Mas, na realidade, a letargia, ela é total. A catalepsia, ela é parcial, né? Então, no final das contas, nos dias de hoje, é o coma, né? Não deixa de ser diferente, é o coma. Uma é parcial, que não falei, você pode ficar... de uma hora para outra, você dá um choque em você e fica paralisado. E não reage. A pessoa chama fulano, Newton, e a pessoa fica parada sem reação. Ela é parcial, ela não é uma coisa constante. Já o coma, ele normalmente é constante, depende da lesão. A Eliana Fernandes daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre letargia para a gente. Tá, vamos na sequência aqui. Luiz Inácio, mas no caso, não era hora dela partir? Havia necessidade dela avisar a amiga? Se era hora de ela partir, por que ela tem que avisar a amiga? Porque veja bem, é uma condição dela. Ela pode, o espírito é livre, né? Eu costumo dizer que é o direito esperdiante, né? Não, tanto é que eu faria a mesma coisa. E lhe digo mais, ela não falou só com a amiga, ela falou com a mãe dela, falou com o pai dela, se estivesse vivo, com o irmão, com o cunhado, com o primo, mas a amiga tinha maior, talvez, afinidade ou então uma mediunidade mais ostensiva, né? Mas tanto era a hora dela partir como ela partiu, não é verdade? Então, a gente quando desencarna, a gente peneia, né? Em alguns casos a gente peneia, não quero, mas vai, né? Alguns que têm um pouco mais de consciência, falam, cara, está hora de me partir. Fica triste, mas vai. Outros vai com mais tranquilidade. Então, cada caso é um caso, né? Quer dizer, tanto é que ela foi, não teve como, né? Aí sim, uma boa tarde para a nossa contratada, que vem sempre nos salvar, né? Da Eliana Fernandes. Eliana Fernandes falou assim: boa tarde. Letargia amolece os músculos, parece morte aparente. Catalepsia enrijece os músculos, mas a pessoa está consciente e parcial. Ivone A. Pereira escreveu Memórias de um Suicida. Quase foi enterrada viva quando pequena, por causa de um tipo de mediunidade letárgica. Muito bom. Muito obrigado, Eliana. Como sempre, você dando aquela participação e nos ajudando. Então, é isso mesmo, exatamente. A Eliana também, completando, falando que coma é mais catalepsia. É catalepsia. Exatamente. Agora, sim, Eliana Fernandes também completa. A gente avisa os amigos quando vai viajar. Isso. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Aumentou o salário dela, né? Oi? Aumentou o salário dela. Tem que aumentar o salário dela. Tanto que ela deu risada já. Olha, tem mais um caso aqui. Esse caso é da Otávia Smith Hatcher. Esse já faz muito tempo, mas é praticamente um filme de terror. Uma estranha doença assolou o condado de Pickleville, nos Estados Unidos, em 1891. As vítimas caíram em coma profundo, que depois ficou sabido que era transmitido pela tal daquela mosca T77. Isso. Otávia foi a primeira a ser afetada pelo estranho quadro clínico. E os médicos da cidade a declararam morta. Quando seu marido pediu que exumasse seu caixão, ele se deparou com uma cena arrepiante. As mãos da mulher estavam dilaceradas por ter arranhado o caixão, tentando sair, e o seu rosto era possível observar uma perturbadora expressão de horror. Essa T77 é conhecida, é a mosca do sono, né? Ela
pequenininha a pestinha, mas faz um estrago, a pessoa fica, e é o tipo da enfermidade que é para a vida inteira. A pessoa, até existe uma sátira disso, que a pessoa está andando e cai, né, e levanta, cai. É sátira de mas realmente dá uma sonolência muito grande, em alguns casos, quase o dia inteiro, né? Então, imagino que tenha sido esse problema. Olha, a Delmira dos Santos está passando um problema agora, ela está dizendo, amigo, eu estou com um irmão em coma, não induzido. Será que ele ouve? É parecido com uma letargia? Ele ouve. O espírito, ele está livre. Tanto é que aí fala se o espírito... Logo, a primeira pergunta, né? A pergunta 422. Se o espírito ouve. Ele ouve, inclusive, peço licença aqui para falar um caso particular meu. Minha mãe, quando ela estava com... Minha mãe teve Alzheimer, né? E na fase final, ela fica que nem um feto, né? O corpo vai que nem um feto. E ela passa a maior parte do tempo dormindo, né? Entre aspas. E eu lia para ela, eu tocava as músicas que ela gostava, porque eu sei, né? Não acredito, eu sei que ela estava presente ali, aguardando o momento do rompimento do fluido vital. Porque enquanto o fluido vital, porque esse laço que a gente chama de cordão de ouro, cordão de prata, não importa o nome que dê, esse laço fluídico, né, entre o organismo, né, o corpo orgânico e o perispírito, né, ele continua preso enquanto houver fluido vital. E todos nós temos uma quantidade de fluido vital, que eu já expliquei há um tempo atrás, do famoso combustível. Vou para o Rio de Janeiro, eu encho o tanque, né, e para lá vou gastar tanto e assim por diante. Então, esse fluido vital, enquanto não cessar, o corpo continua, a não ser que seja uma enfermidade muito agravante, né? Ser uma enfermidade muito... O pessoal costuma colocar até música, né? Sim, eu tocava música para minha mãe, eu gostava muito de Glenn Miller, né? Ela gostava, minha mãe e meu pai eram muito pé de valsa, os dois, né? Eles gostavam muito de Glenn Miller. E eu punha para minha mãe Glenn Miller, para tocar durante o período dela, conversar com ela, lia um livro. Depois, quando ela teve que ser internada, não tinha mais jeito, porque ela se alimentava por equipamento, eu ia lá e lia um livro. Só que a música parou porque eles no hospital não deixavam colocar música nenhuma. Mas eu li um livro para ela, conversar com ela, porque eu sei, ele está, sim. Por isso, Delmira, converse com o seu irmão, né? Leia um livro para ele, leia um livro espírita, se ele for espírita, leia um livro para ele espírita. Se não for espírita, leia um romance espírita para ele, né? Converse com ele, diga que você o ama, que confia, que ele confia em Deus, que ele trabalhe para a sua melhora. Peça aos amigos espirituais que vão estar do lado dele com certeza, né, que o atue, que ele possa perceber essa presença, o ajudando, né, o acalmando. Você conhece ele melhor do que nós aqui, sabe qual é o sentimento que ele tem de estar nesse estado, né, de que forma, como é que é o comportamento dele, se ele é religioso, se não é. Se ele for católico, leia uma Bíblia, né? Ou seja, faça com que esse momento seja o melhor possível. Você pode sim, e ele está ouvindo sim. Esses processos de coma, de catalepsia, eles estão dentro do nosso projeto já reencarnatório? Já estão dentro? Ou isso ocorre naquele momento? Ou é adquirido depois? Olha, pode estar, é que eu falo. Por isso eu falo isso, porque nós somos bilhões de espíritos, igualmente, diferentemente. Pode estar, sim, no projeto reencarnatório, né, por uma expiação, não é uma prova, é uma expiação. Pode ser adquirido nessa encarnação por um descuido, né? Pode ser um descuido orgânico, por uma alimentação excessiva, uso excessivo de álcool, de tabaco, de drogas, pode sim ser adquirido nessa encarnação. Então, por que eu fiz essa pergunta? A Eliana, por favor, usem o Google aí para lembrar daquela menina que ficou anos e anos. Ela ficou 18 anos em coma, né? Sim. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de você passar 18 anos aqui sem ter nenhuma atividade? Olha, eu vou dar preste bem atenção na resposta que eu vou dar agora, a gente quer muito importante essa resposta, viu, Zé? Preste bem atenção, eu vou falar. Estou olhando. Não sei. Como assim? Porque só ela sabe a finalidade, por isso que eu falo, é muito perigoso a gente fazer conjectura. Eu posso, assim, agora, eu não sei qual é o projeto reencarnatório dela e não sei por que ela passou por isso, mas ela sabe, tá certo? Agora, vamos reflexionar com relação a isso, né? Vamos reflexionar. Digamos que ela tenha duas situações, é uma reflexão, tá, gente?
Não é uma conclusão. Não é uma você tá conclusão. A minha repetindo. conclusão é assim, eu não sei. Não sei. A minha reflexão, primeiro, foi uma parada para que nesse período ela tenha uma preparação pessoal que o imediatismo e o materialismo da necessidade, né, do dia a dia não atrapalhe ela. Mas não era mais fácil de se encarnar? Não era mais fácil de se encarnar, não sei, então? e se for nessa encarnação? Para você passar 18 anos, mas é para não ter o contato com o materialismo ou com... Então não era mais fácil de se encarnar? Não, a pergunta é... Não, mas é boa pergunta, mas é assim, foi 18 anos, ela voltou? Não lembro. Não, ela voltou. Voltou 18 anos. Ah, foi, lembrei. Ela voltou 18 anos voltou. e eu não tive mais contato, mas me parece que ela está tendo uma vida normal nessa situação, estou lembrado. Porque eu não acompanhei mais. Eu vi desse caso, sei que ela voltou do coma, por isso que me deixou, na época, curioso. Ela voltou do coma, mas daí por diante eu não fiz mais nenhum acompanhamento, tá certo? Entendi. Pode ser que esse período foi um aprendizado para os pais, por um motivo qualquer, né? Digamos que na outra encarnação os pais não valorizaram a vida dela, algum motivo assim, né? E agora lutaram pela vida dela, né? Então, tudo tem um porquê. Agora, o porquê, isso é que é importante que eu trago para mim, todo momento, o importante é que o porquê disso tudo ninguém sabe, a não ser aqueles que estão passando, a família no caso. Porque ela sabe por que passou, ela pediu provavelmente para ter passado, se não pediu, ela foi informada que ia passar por aquilo, e a família sabia que ia passar. Mas quem pode definir esse processo realmente é eles, que na realidade não lembram, que todos nós sabemos, como por ser uma prova, no caso dela, eu acho que uma expiação, ou uma prova, não sei. Então, nesse momento, o que aconteceu? A família precisa do véu de esquecimento para poder passar pela prova. Você está me falando que tem um propósito, você ficar tanto tempo em coma... Tudo tem propósito. Tem um propósito, mas que a gente não tem como saber o porquê. Nós aqui, a família sabe. Meu único questionamento é aquilo que você falou. Para não ter contato com a materialidade. Mas aí, no caso, era mais fácil ter desencarnado. Mas o fato de ela voltar, talvez tenha a ver com isso. Ela pode ter, por exemplo, assim, ela pode ter passado esse período de 18 anos, estavam lutando para viver, de repente, vai lá e desencarna, né? Porque aí é assim, o que pode ser isso? Porque eu vou dar isso não é uma explicação dita pelo próprio Divaldo, pela própria Ivone Pereira, né? Que ela foi especialista nessa área do suicídio. Por exemplo, se eu me suicidei e eu tinha ainda 10 anos de vida pela frente, ou 18 anos, no caso, podia acontecer o caso com ela. Eu entrar em coma, ficar durante 18 anos em coma e me desencarnar, porque esse período da coma faz com que eu naquele momento, o corpo está em coma, o espírito está em vida. O espírito está ansiando para voltar do coma. Porque só que eu vou passar os 18 anos e eu vou desencarnar. Ou seja, eu tenho uma grande decepção, porque eu achei que eu ia voltar e eu voltei. Essa decepção é a valorização pela vida. Muito bem. A Regina Lago está fazendo uma pergunta sobre o Paulo Gustavo, que desencarnou há pouco tempo. O ator Paulo Gustavo, enquanto estava entubado, estava em estado de catalepsia. Aí ele acordou, interagiu com os familiares e veio a desencarnar. Então, ele esteve em estado de catalepsia? Sim. Esteve em estado de catalepsia. Eu vou falar. Vamos puxar a língua aqui. Catalepsia. Eu já sei, eu botei lá na frente. Catalepsia. Isso. Uau! Então ele esteve. Porque ele teve aquela melhora aparente e tal. Voltou para se despedir, praticamente. Foi a despedida direitinho. Mas, em 2014, eu preciso que vocês acompanhem a história. Em maio de 2014, tem uma menina chamada Mina Horário, é uma francesa, né? Mina, vamos pegar pelo nome dela de Mina. Ela é uma francesa de 25 anos, ela resolveu viajar para o Marrocos para conhecer um homem que conversava online há alguns meses. No país africano, a Mina passou um dia divertido com seu pretendente, mas durante o encontro, ela acabou tendo um colapso e caiu dura no chão. Aí o cara teve uma atitude nada inteligente. O cara ficou apavorado, ele ficou nervoso, apavorado. O que ele fez? Em vez de chamar a ambulância, achou que a mina estava morta e enterrou a moça no quintal. Como é que fica o processo? É complicado isso, né? É muito complicado.
É difícil de dizer, Zé. Porque a reação dele, na realidade, foi uma reação de medo, né? Pô, achar que eu matei, aquela velha história, achar que eu matei ela, né? Então, acabou enterrando, e ela estava viva. E ela estava viva, ela estava viva. E aí foi o que aconteceu, ele acabou enterrando ela, achando que ela tinha morrido, ele estava apavorado, porque eles se conheciam online, eles se conheceram... Ele achou que alguém ia achar que ele tinha matado Exatamente, eles iam achar uma outra coisa. Marrocos tem, assim, as leis são muito rígidas, são muito rígidas, ele se apavorou e colocou. E no Marrocos, se você entra com droga, você é preso, não sai mais. Exatamente. Não sai mais, é prisão perpétua, né? Então, é complicado, porque... 2014. Não, mas... Eu acho que, assim, nos dias de hoje, a gente tem que ter uma cabeça um pouco mais no lugar, né? Não sei, será que tem? Será que ele não faria o mesmo no dia de hoje? Porque o mesmo espírito de 2014 é o mesmo de 2021 ainda, né? Com os mesmos conceitos, com os mesmos padrões, porque o que nos arrasta nas nossas encarnações é as nossas reminiscências. E essa atitude dele, de 2014, é uma reminiscência de há séculos atrás, ou seja, esse pânico, esse medo, isso pode até ser consciência pesada das próprias reminiscências, entende? Coisas que ele fez no passado, ou até com ela, viu, Zé? Pode ser até com ela, que de repente no passado, porque nada é por acaso e as pessoas não caem nas nossas vidas de paraquedas, a gente sabe disso. Todas as pessoas que estão conosco têm um laço da família espiritual, porque antes da família material existe a família espiritual. E quando eu falo família espiritual, eu não falo família de laço de pai, mãe, não, uma família como um todo, né? Então, de repente, esse compromisso que tinha com ela no passado voltou a ocorrer e por um motivo qualquer ele tomou uma atitude pelo medo de algo que aconteceu no... É verdade. Pode ser. Olha só, a Eliana está colaborando aí conosco, falando, às vezes pode ser um período de espiritualização, aquele tempo que a pessoa fica em coma, né? Acordada a pessoa não conseguiria fazer. Pode ser uma obsessão. A gente não levantou essa tese. Pode ser orgânico. Várias coisas, só Sim. Deus sabe. Só Deus sabe, é verdade. Obsessão. Eu vou ser sincero, assim, eu tenho uma polêmica. Eu tenho uma visão particular com relação à obsessão. E isso eu vou contar uma história rápida para você. Uma senhora falou para o Chico Xavier, você já escutou essa conversa, mas eu vou falar de novo. Uma senhora perguntou para o Chico assim, Chico, existe a possessão, a obsessão, a feitiçaria? Aí Chico falou assim, se a senhora tiver uma pedra na mão e aquele muro ali tiver um buraco, essa pedra passa? Aí ela falou assim, lógico, se eu tiver uma boa mira, acerto e passo. Muito bem. E se eu fechar esse buraco, passa? Não, claro que não. Então, pois é, se a senhora não permitir, não existe obsessão, feitiçaria. Então, eu tenho uma visão particular disso, né? A obsessão não é de lá para cá, é daqui para lá. Ou seja, eu obsedio o meu obsessor. Porque se eu não der campo vibracional para ele, ele não vai nem me achar. Existe um caso, até um vídeo, que eu usava muito nas minhas palestras, que é dos espirituosos, que era mais ou menos assim, uma moça entra no centro espírita e o obsessor vem junto. Aí ele vai entrar, não entra no centro. Aí fica, não, espera que ela vai sair. Ela toma um passe, ela parece isso aqui, sai feliz da vida. Ela sai, ele quer acompanhar ela, não consegue. Dá uma energia, ele é obrigado a ficar preso ali, não consegue seguir ela. Aí a moça fala assim para ela, espera um pouquinho que você já resolve esse problema. Aí ela está toda feliz da vida e tal. Né? Aí ela bate com uma pessoa. Aí começa a xingar o cara, seu miserável, tá me enxergando, seu desgraçado? Aí, liberta o cara, e o cara vai acompanhar ela. Então, isso é um bom exemplo. Existe um livro que eu li, de Filomeno Miranda, que ele diz o seguinte, que um caso em que o obsediado entra numa casa espírita e quando ele sai, o espírito não enxerga ele. Porque o padrão vibracional dele já não bate com o padrão e ele vai embora. Sim, mas no caso da coma, como é que pode ser uma obsessão durante Então, coma? Pois é, por isso eu estou falando. Por isso eu estou dizendo que obsessão, eu não estou dizendo que não é, mas eu particularmente descarto a obsessão como coma. Ok. Existe, lógico, aí eu talvez venha esse assunto em torno, que existe aqueles casos em que, por um motivo qualquer, os letárgicos, né? Algumas pessoas estão letárgicas. Deixa eu te falar, o espírito obsessor não pode prender aquela pessoa em algum lugar e... Existe. Eu acho que é isso que ele não está falando. Eu acho que entendi o que você está falando agora. No caso, aí é um caso de. Aí seria a letargia, né? A pessoa está na letargia, os letárgicos eles ficam presos
é como se tivesse sendo sugado, né? E Mas isso é uma coisa até nem para a gente... existe sim, viu? Existe esse caso, mas é um pouco pesado, a gente talvez mais para frente possa conversar sobre isso. olha, a própria Eliana fala assim, tem um caso no livro do Céu e Inferno, de Kardec, que conta que uma pessoa pediu para passar pela prova de ser enterrada viva. No Céu e Inferno, não lembro. Eu já li esse livro, mas Não, já li o Céu e Inferno, mas eu não lembro. não li. Enterrada viva. Porque enterrou viva a esposa na reencarnação anterior. Pode ser. Pode ser não. Se está no Céu e Inferno de Kardec, Isso não com é certeza regra. Né? Mas não é regra. A gente Não tem é que ver regra. isso. Por isso que é Exatamente. importante a gente sempre refletir. É o que eu sempre falo, nós somos espíritos aqui na Terra, num projeto reencarnatório nessa escola, igualmente, porém, diferentemente. Cada caso é um caso, mas igualmente com a mesma necessidade de processo, de trabalho, o sacro ofício, né? O ofício sagrado de trabalho de melhora, né? Da reforma íntima, porém, cada um diferentemente. É isso aí. Vamos, a mocinha, mocinha Alves Silva, boa tarde, mocinha. A Eliana está com tudo hoje, olha lá. A Eliana falou, obsessão é de todos os lados, tanto de cá para lá, quanto de lá para cá. Só entre encarnados e também só entre desencarnados. Tudo é sintonia. Em casos de obsessão, porque o espírito pode envolver a pessoa de tal forma que o encarnado não reage. Tem um caso no livro No Mundo Maior, de Chico Xavier. Muito bom. Obrigado pela sua colaboração, Eliana. Muito bom. Concordo com relação a isso, mas eu continuo na minha reflexão, tá, Eliana? Não dizendo que é uma opinião, uma reflexão, uma visão. A visão eu estou aberto para, mas eu olho o meu Criador, né? Jesus, que é meu irmão, meu companheiro, meu mestre, meu guia, assim, jamais receberei aquilo que eu não mereço. Jamais será me tirado aquilo que eu não... Então, a obsessão é dos dois lados, sim. Eu posso ser um obsessor. É o que eu falei, né? Eu sou obsessor dele, porque se eu mudar o padrão, meu padrão vibracional, se eu mudar o meu comportamento, ele vai mudar ou então vai se afastar de mim. Exemplo, Divaldo Pereira Franco. Ele, no filme, 40 anos ele tinha um máscara como perseguidor ferrenho, 40 anos. Mas ele fez mudar quando ele tomou uma atitude. Antes era mais difícil. Como o Divaldo era uma pessoa que tinha um padrão vibracional mais elevado, e o compromisso com o Divaldo era muito sério, ele mesmo conta, era muito sério com máscara. O que o Divaldo fez com máscara foi uma coisa gravíssima, gravíssima. E o Máscara não perdoava, mas ele tinha atitudes, né? Ele tinha atitudes que o Máscara não conseguia interferir na vida dele. Ele perturbava sim, porque ele tem a habilidade ostensiva, né? Então ele viu o cara do lado, mas ele não conseguia prejudicá-lo diretamente, porque ele queria acabar com a vida do Divaldo, queria acabar com esse projeto do Divaldo, ou seja, ele queria destruir moralmente o Divaldo também, não só fisicamente, mas moralmente também. E mesmo assim, o que aconteceu? Ele não conseguiu, e no final ele foi dobrado. Por quê? Porque o poder do Divaldo, daquela pessoa que ele era, e assim somos todos nós. Só existe traficante porque existe aquele que se droga. O dia que eu deixar de me drogar e o cara perceber que vender Bíblia dá dinheiro, ele vai largar a droga e vai vender a Bíblia. Porque, não que ele seja católico, mas é porque ali vai dar o dinheiro. Eu acho que os obsessores são mais ou menos assim. A gente obsedia sim, e você tem toda a razão. De encarnado para encarnado também, tá? Não é só de desencarnado para encarnado. A mocinha está falando assim, e só não permite sempre. Sabemos quando eles estão por perto, né? Sim, com certeza. A Eliana está falando assim, o espiritismo nada é regra, de tudo que você falou, né? Tudo é exceção, porque todos nós somos diferentes. Sabe muito essa mulher, sabe muito. E sobre o Divaldo, a questão do Divaldo, sim, mas durou 40 anos. Sim, sim. Isso, Divaldo, imagina eu. Nós. Imagina nós. A mocinha está falando assim que o bem sempre vence o mal. Ó, gente, é mais ou menos assim. Vou falar uma coisa para vocês aqui. O mal não existe. Todo mundo vai ficar arrepiado. Como não existe? Eu escuto muito isso. Como não existe? O mal não existe. O mal existe sim. Então... Não, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Einstein, uma vez, falou isso para um professor dele, quando perguntou para um aluninho, que era amigo dele, mal existe? Não existe, mal existe. Ele falou assim, que está provado cientificamente que
a escuridão, que seria o mal, não existe. O que existe é a ausência de luz. Ou seja, a escuridão não existe. Existe a ausência de luz, que é a escuridão. Existe a ausência de calor, que é o frio. Então, frio e escuridão não existe, é ausência. O mal, na realidade, ele não existe, é a ausência do bem, ou seja, a ignorância do bem. Porque conforme a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada evolutiva, né, nos tornando pessoas melhores, seja por prova ou por expiação, nós começamos a valorizar o bem. Quer ver um exemplo para vocês? Para nós, os dias de hoje. O que nós estamos passando hoje, a gente não está sentindo a ausência do bem, a gente não está ficando indignado com atitudes de políticos, de pessoas criminosas, de pai de família que agride hoje um marido que agride uma... Vejam só como nós mudamos. Hoje tem programa que assiste mulheres que são maltratadas, ele nunca ligamos para isso. Ou começava a gritar, bater em mulher, a gente fechava a janela para não escutar a gritaria. Né? Animais agredidos na rua, hoje nós temos leis para isso, que dão prisão, e nós nunca ligamos para isso. Na minha época, botavam bombinha no rabo do gato, achava graça o gato sair correndo, pessoas da internet enforcavam o cachorro, hoje estão sendo procurados e até presos. Então, a ausência, a partir do momento que a gente começa a adquirir o conhecimento da importância do bem, a gente muda e começa a apagar essa energia negativa que a gente chama de mal. Muito bem. A Valesca, seja bem-vindo. Valesca Wenzel Singer. Quanto tempo depois que de desencarnado nós voltamos? Depende de cada um. Tem gente... Aí ela ainda pergunta depois, podemos voltar? Sim. Depende. Hoje, esses espíritos que estão tomando atitudes agressivas, o próprio Divaldo fala no seu livro novo, né, no Mundo da Regeneração, esses espíritos que hoje que estão reencarnando dessa maneira aí, com criminalidade, ignorante, você não consegue entender, são milenares, são os babilônios, são aquele povo que estão tendo a última oportunidade. Gente, o que nós estamos passando, por isso que eu falo, importante, a gente vai falar sobre isso futuramente, até vou conversar com o Zé, a gente tem um espacinho no NED, falar sobre esse processo regenerativo nosso. A gente não tem ideia da importância dos dias de hoje. Nós não temos ideia, para nós, para mim, para vocês, a importância que tem. Porque o nosso planeta já está no período de regeneração e a escolha nossa se quer ou não. Esse povo não vai voltar mais para cá, se não mudarem. É a última oportunidade deles e a nossa também. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial, na realidade. Né? Segundo o próprio Divaldo, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, esses espíritos são milenares, são da época dos babilônios que ficaram aí perdidos nos umbrais da vida e estão retornando. Mas, em média, vamos falar em média, o nosso retorno é quase um pouco mais da nossa encarnação. Por exemplo, se eu fiquei 60 anos agora, eu volto daqui a 80 anos, e assim por diante. Agora, tem aqueles que são... Né? Não tem uma regra. Nós acabamos de falar agora há pouco que não tinha regra. Não tem regra. Agora, tem aquelas compulsórias, né? O cara morre, já encara por um motivo qualquer. Então, não existe regra. Quem define a nossa... Sabe quem que define a minha próxima encarnação? Quando eu defino? Quando eu acordar amanhã, pegar meu livrinho, assim, ó, minha agenda com a folha em branco, e eu começar a escrever o meu dia. Aí, como é que eu escrevo o meu dia de hoje? Eu deveria, né, olhar para trás, caramba, eu fiz isso aqui, eu preciso consertar. Então, consertar isso. Isso aqui eu fiz, não fazer isso. Isso aqui foi legal. Ajudei muita gente a fazer isso. Então, eu estou ressignificando o meu futuro, ou, de alguma maneira, complicando. No dia a dia, quando eu acordo, eu faço isso. A partir daí, eu estou construindo, não só nesse meu futuro imediato, que é a nossa encarnação aqui, ou o nosso futuro da próxima reencarnação. Perfeito. Estela Amaral, boa tarde, Estela. A Eliana está falando assim, de horas a milênios, segundo os espíritos. Isso é verdade. Maravilha. A própria Valesca perguntou de novo, quanto tempo leva para voltar? Você já respondeu. Não, já respondeu, acho que eu repeti. Isso, não, ela perguntou de novo. Tá? A Caroline, boa tarde, Caroline está entrando agora. Caroline Marcri de Brito. Quando as pessoas desencarnam juntos, já era previsto? Sim. É o coletivo, né? Desencarne coletivo. Isso. Sim. O desencarne coletivo já é previsto. Já é previsto, não foi um acaso. Aliás, não existe um acaso. Não existe acaso.
Olha, todos nós, eu também trabalho isso todo dia, quando acontece coisa que me desagrada, né? Tem coisa que me desagrada e eu fico. Aí eu me dou um estalo. Cara, não é por acaso, alguma coisa tu fez. Mas nas vidas passadas, não, sabia? Pode ser nessa aqui. Eu fiz alguma coisa que eu tenho que. Não necessariamente, isso aqui aconteceu. Pô, briguei com o Zé agora, o Zé não está falando mais comigo, porque na outra encarnação, não, nada disso, não, gente. Às vezes alguma coisa que eu fiz, não esclareci, ele ficou aborrecido nessa, entendeu? Então, não é só de encarnação passada, é uma atitude diária. Né? Olha só, a Valesca já foi, né? Obrigado, gratidão. A Helena Fernandes está falando, só Deus sabe, deve ser daquele tempo, né? Sim, só Deus sabe. Respondendo a Valesca, né? E aí a Helena ainda completa. Geralmente sim, a não ser que tenha sido imprudência. Tá? Sobre? Não lembro agora do que ela está se referindo, né? Não lembro. A Caroline, que nós falamos agora há pouco, ela deu uma informação interessante. Minha família foram 4 juntos no dia 29 de... Meu Deus, Caroline, tudo isso. 4 pessoas da família no dia 29 de dezembro. Por isso que ela está perguntando do desencarne coletivo. E, Caroline, eu vou dizer para você sabia, né? Eu vou falar não sei se você... Difícil, viu? Difícil. Nossos sentimentos, né? Que Jesus te fortaleça, te dando muita energia. Tenho certeza que está dando, seus amigos espirituais estão dando. Porque a gente não está sozinho, né? Não está sozinho. Né, sua família, com certeza, está bem. Mas todos nós temos esse projeto e todos nós sabemos o que vamos passar quando estamos na espiritualidade. É que a gente não lembra, né? A gente não lembra realmente. Então, essa perda toda não foi à toa. Ela realmente chegou um momento. Mas lá para hoje, você com certeza... O que se torna muito incompreensível muitas vezes, porque a gente gostaria de ter todos perto, mas a gente deve entender isso, essa situação, né? E ela está falando para mim agora... Ela falou, a Carolina está falando que sonha muito com eles. Isso é bom sinal. Ótimo sinal. É sinal que está tudo bem, eles estão... provavelmente você não lembra quando retorna, mas é para dizer para você, olha, filho, você para te tranquilizar. Então, tranquilo. Está tudo bem, nós estamos reunidos. Se você sonha com todos eles, eles estão reunidos, né? Continuam reunidos, tá? Então se tranquiliza, faça a sua parte nesse momento, né? Porque você tem um projeto, o projeto reencarnatório nesse momento terminou para eles nesse momento, tá? Mas não o projeto de vida, porque a morte, a vida não termina com o desencarne, ela continua na nossa morada verdadeira, que é o mundo espiritual. Mas você tem muito o que fazer ainda aqui. Por isso que eles estão me apoiando, tá bom? Então, força, resiliência, e que tudo já deu certo. Tá certo, Carol, vai firme. Olha lá, a Eliana também está dizendo, olha, que lindo, isso é muito bom, é isso aí, né? Olha, a última historinha de hoje, vai, para a gente encerrar aqui o programa, só que essa foi diferente. Essa tem um final diferente. Final feliz? Não sei. Em 1937, Ângelo Reis era um jovem francês de 19 anos de idade. Ele acabou sofrendo um acidente de moto. Depois de uma forte pancada na cabeça, no chão, ele foi declarado morto e 3 dias depois do acidente, enterrado. Na cidade vizinha de Ângelo, uma empresa de seguros revelou à polícia que pouco tempo antes da morte do jovem, o pai dele havia feito um seguro de vida valioso em nome do filho. Para investigar o caso suspeito e confirmar a causa da morte, o corpo de Ângelo foi exumado 2 dias depois do enterro. Presta atenção, gente. Ao desenterrar o caixão, a equipe percebeu que o corpo de Ângelo ainda estava quente. Caramba! 2 dias depois? 2 dias depois. E que, ao contrário do dia do seu funeral, seu coração estava batendo. Levado ao hospital às pressas, o jovem passou por uma série de tratamentos para se recuperar do trauma e a equipe médica concluiu que ele havia sido declarado morto devido à forte pancada na cabeça que acabou induzindo ao coma. Depois da sua recuperação, Ângelo, obviamente traumatizado com a experiência sinistra, acabou inventando um caixão cheio de sinos e apitos para os casos como o dele. Graças à sua história e também ao caixão que inventou, Ângelo se tornou uma espécie de celebridade na França. Qual é a idade? Ele tinha 19 anos, acho. 19 anos. Mas tem a data, não, né? 1937.
Incrível. Ele, na realidade, ele estava em estado de quê? Catalepsia, é isso? Não, Como é que pode, 2 dias depois, ele ainda está quente? Nossa, ele deu sorte, né? Ele deu sorte porque tinha oxigênio de alguma maneira. Concorda? Porque 2 dias depois tinha morrido, porque o caixão não tem tempo. No estado de catalepsia, a gente ainda respira, enrijece, mas respira, ainda precisa... Mas como é que as pessoas vão lá e não encontram ar? Não encontram que tem... 30 e pouco, né, Zé? Naquela época nem, o pessoal não... Acho que nem... E o pai, se for verdade... Isso é verdade. Não, é verdade que o pai estava interessado que o filho morresse. Ah, sim. Né? Aí, com certeza, o pai quer mais é que enterra o bicho, né? Nossa Senhora. Vai empurrar o filho para o caixão para baixo. Então, e agora, na década de 30, não tinha esse tipo de... Qualquer tipo de avaliação, né? Então, Agora, é incrível, né? Você está enterrado 2 dias depois, você ainda está quente. Não, é que eu falo, aí não tinha que morrer, né, gente? Concorda comigo? Porque 2 dias depois, o caixão não tinha que ter oxigênio nenhum. É que provavelmente ou ele estava mal fechado, né? Pode ser. Estava mal fechado e pela brecha. E como ele estava em estado de catalepsia, ó, consegui, moçada. Catalepsia. Como ele estava nesse estado, o que aconteceu? A respiração dele estava baixa. A Helena está falando que ele foi ajudado pelo plano espiritual. Sempre somos, né, Helena? Sempre não, somos. mas nesse caso deve ter tido ajuda muito, mesmo. Né? Acho que eles estavam soprando lá. Porque é verdade, com certeza. Era uma ajuda muito grande, né? Essa de assoprar é ótima. Mas, os espíritos assoprando. Mas que é muito sinistro você passar 2 dias dentro de um caixão e ainda estar com sangue quente e o coração batendo. Agora, sinistro deve ter sido para o pai dele. Se é que o pai tinha intenção de pegar o dinheiro, sinistro foi para o pai dele, que o filho voltou, ele ficou sem o dinheiro e ficou meio... Não sei se na época, né? Continua a investigação e tal, e quando o filho soube que talvez o pai tenha feito isso... Quer dizer... A Eliana está falando o seguinte, se foi planejado pelo pai, que pai obsessor, hein? Tá cheio por aí. Você falou, né, Eliana? Tem marido, tem esposa, tá cheio. Tá cheio. É isso aí, estamos finalizando. Você tem mais alguma coisa para falar disso? Não, eu quero agradecer a vocês, a todo esse pessoal que participou. Eu gosto muito, nós gostamos disso, né? Dessa polêmica, dessa contribuição, porque o NED é isso, gente. O NED é nosso, não é meu, não é do Zé, não é a Ciara, nós não somos professores, por isso que a gente fala que o NED... Tem mais casos aqui, mas eu vou parar. Tem até um caso no Brasil, lá em Belém do Pará. Então... Dá tempo ainda, pessoal? Aguenta mais um pouquinho? Dá. 2013, Brasil. Esse caso chocou a população de Belém do Pará. Na ocasião, amigos e familiares prestaram suas últimas homenagens no funeral do garoto Kelvis Simão dos Santos, que tinha apenas 2 anos de idade, quando foi declarado morto. O velório do menino foi interrompido por ele mesmo, que se sentou no caixão e pediu um copo d'água. Caramba, olha, gente. E, de acordo com as testemunhas, o garoto foi rapidamente levado ao hospital, mas morreu de novo no meio do caminho. De acordo com o laudo médico, a morte da criança foi provocada por insuficiência respiratória, broncopneumonia e desidratação. A pastora Maria Raimunda Batista, que acompanhou o velório do garoto, afirmou que durante a cerimônia ele estava se mexendo o tempo todo. Segundo o pai do menino, Antônio dos Santos, as pessoas presentes no velório chegaram a fazer massagem cardíaca no menino, que acabou fazendo com que ele cuspisse bolas de algodão que estavam em sua boca. Nossa. Porque você coloca. Tá. Na sequência, o garoto teria sentado e pedido água. Pai, água. Aí o povo entrou em pânico. Você já viu que, né? O pessoal subiu, né? Só que assim, ele foi dado como morto e depois levaram para o hospital e não deu tempo, morreu mesmo. O que tem a ver isso? Alguma lição para os pais, principalmente, né? Para a criança também, né? Talvez, que eu falei, talvez, esse seria uma... Talvez, hein, gente? Ó a palavra antes. Hein? Não é regra. Talvez essa criança tenha se suicidado na outra encarnação e esse espírito que, apesar de 2 anos de idade no corpo físico, mas ele tem uma certa idade, consciência e razão, né? Não esqueçam que a criança, né, pequenininha, 7 anos de idade, até os 7 anos de idade, é um espírito adulto, né, o adolescente, que seja mais um espírito com consciência, com razão, que aos 7 anos começa a incorporar. Tanto é que existe um estudo da nossa querida Anete Guimarães, que ela é
psiquiatra, se não me engano. Ela fala sobre a neuroplasticidade do cérebro. Ela já, hoje, há um estudo que diz o seguinte: se uma criança desencarnar com 5 anos, 4 anos, 3 anos, no mundo espiritual, ela continua com o mesmo corpo. Se era um senhor de 60, 50 anos de idade que está reencarnando, quando ele retorna para o mundo espiritual, utiliza o mesmo perispírito, né? Passou dos 7 anos de idade, se desencarnar com 12, 13, vai para o mundo espiritual com o perispírito do 12, 13 de idade. Agora, com a situação que nós ouvimos hoje, não seria bom eu colocar assim um tubo de oxigênio, um caninho lá onde eu fosse enterrado? Seria. Até, acho que, se eu não me engano, foi a Dercy Gonçalves que fez uma pirâmide, fez um negócio lá. Porque, veja bem, a gente não pode chegar nessa neurose, né? Sim. Falando sério agora, é um negócio muito sério. A gente também não pode chegar nesse ponto, não é verdade? Mas sabe o que eu acho que podia fazer? Eu agora falando sério, talvez, no caso desse rapaz que criou um caixão com uma forma de tocar. Escuta aqui, pessoal. Aguenta mais um pouquinho aí, vai. É o russo. Vai descer, não sei que 2 minutinhos só passou. Então, o russo. Esse é um caso com o russo. Olha lá. As pessoas realmente elas são capazes de tudo. Em 2011, há 10 anos atrás, um russo de 35 anos decidiu que seria enterrado vivo por 24 horas e depois disso teria uma vida abençoada e cheia de sorte. Ele colocou isso na cabeça que ia dar sorte para ele. Então, com a ajuda de um amigo, ele fez uma cova em uma região próxima à cidade, que é um nome complicado que eu não vou dar aqui. Só uma letrinha. E foi enterrado dentro de um caixão improvisado. Olha só, pessoal. O caixão contava com saídas de ar, uma garrafa de água, um telefone celular. Assim que terminou de enterrar o voluntário, o amigo foi embora. Depois do enterro, o homem fez apenas uma ligação para dizer que estava tudo bem com ele. Na manhã seguinte, quando o amigo foi desenterrá-lo, descobriu que ele estava morto. De verdade. Aqui tudo indica a morte do russo foi provocada graças à chuva que caiu durante a noite e acabou trancando as saídas de ar do caixão. A história em si já é bastante bizarra, mas serviu de alerta para a população da Rússia, né, que essa moda de achar que né, quando tem que ser, tem que ser. Né? Tem jeito, é verdade. Ou seja, essa história não deu muita sorte para ele também. Vamos só ler as últimas mensagens, fazer a prece. A Helena está falando que adora essas histórias, sempre provas que existe o espírito. E a Helena também fala, depende, Nilton, tem casos que continuam na mesma idade. Aquilo que você falou. Sim, tá. Eliana, é assim, eu não vi nenhuma, eu gosto muito de André Luiz, né, porque para mim é o meu ícone de informações técnicas, né, e gosto muito da Nete Guimarães, Geraldinho Lemos, para mim, Chico Xavier, ouvir Geraldinho Lemos, né, eu amo Chico Xavier, então eu vejo muito, eu não vi nenhuma literatura com relação a isso. Agora, eu acompanho muito a Nete Guimarães, e a Nete Guimarães falou que há um estudo, inclusive da nomes, da literatura e assim por diante. Se você quiser, você pode entrar na Nete Guimarães, se não me engano, reencarne e desencarne, é uma coisa assim. Né? Eu tenho vários da live. Nete Guimarães é bom. Então, ela disse isso, né? Ela disse isso. Em literatura não tem nada que diz coisa parecida. Eu, sinceramente, como eu falo, como tudo eu tenho visão, não tenho opinião ainda, né? A única opinião que eu tenho, que a opinião é quando você tem certeza, se fecha naquilo. É de que existe um Criador, né? Que é amoroso, bondoso, justo e bom, e que nós estamos tentando, nós somos a imagem e semelhança dele, estamos tentando resgatar isso. E que Jesus é o nosso governo planetário. Isso aí é minha opinião. Né? Ó, a Esther Amaral deu a solução. Esther Amaral deu a solução, a comadre deu a ideia, nós vamos fazer todo mundo. Olha aí. Ela falou assim: minha comadre fez eu prometer dar um beliscão nela quando ela morresse. Eu fiz um carinho de rosto no rosto dela. Complicado, né? Se tiver em catalepsia, eu agora ri mais, hein? Eu acho que ela não vai responder, não. Entendeu? Mas então não foi boa a ideia. Não foi boa. Não foi legal, não. Não foi. Agora, com relação... E ela disse que foi a promessa cumprida, Esther. Não, tá certo. Eu não acredito, Esther. Você foi lá e beliscou. Eu não acredito, Esther. Acho que fez o carinho. Fez o carinho no carinho. Ela queria beliscão, você que fez carinho. Pô. Ai, meu Deus do céu.
Oi, fala. Não, então, falando da NET, é assim, agora eu vou dar a minha visão particular. Como o espírito está num processo de adaptação ao corpo, né, até os 7 anos de idade, porque a gente reencarna aos 7 anos de idade porque é quando o cérebro está todo formado, antes não dá para reencarnar. E a gente começa a perder a consciência do nosso, né, que é aquela que a gente tem quando é criança, né? Então, ali está encarnado. Ali está encarnado e está vivenciando o momento, né? Então, é isso uma visão. É visão. Estou aberto à discordância, né? Nesse sentido, e não tenho opinião formada. Tá? Então, né? Mas aí... A Eliana está falando que esse russo aí, ele não pensou em tudo, que ele esqueceu que podia chover e tampar os buracos. Não, ele podia ter colocado uma capinha assim, né? Não podia ter colocado nada, não. É essa ideia. Como diriam meus amigos, a ideia de jirico. Essa ideia de jirico, essa ideia. Falou bem, ideia de jirico, Eliana. Eliana fala que tem o Chico Xavier, Sexo e Destino. Ela está dando o livro. O Chico Xavier. Sobre isso? Eu acho que sim. É, porque eu li não só li, como eu tenho o CD dele. Ela está dando outro livro também, olha lá. Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu também. Não, esse é a Terra e o Céu, eu não li. Sexo e Destino eu li, não só li, mas eu vou ver. E ela está falando que ela só fala o que ela lê. Eu só falo o que eu leio. Eu concordo com você, mas realmente... Não, vou ler, prometo que eu vou ler. Tá? A Valesca deu uma risada e a Estela Amaral falou, beijei. Ela beijou lá. Ela mandou beliscar. Você beija, uai? Pessoal, por favor, quando eu desencarnar, dá um beliscão também, de repente, né? Vai de repente. Olha, o cara vai desencarnar com 102 anos, quem é que vai estar lá para beliscar o cara? Isso é muito difícil. Muito dolorido isso, não. Eu quero... Tem muito que pagar, não vai embora agora, não. Por isso mesmo. A gente só vai embora, quer estudar embora, que não está devendo muito, não. A Eliana está falando dos livros de criança lá, os livros sobre crianças que continuam crianças. Ah, legal, Eliana, beleza. Eliana é uma biblioteca espírita, né? Né? Eliana Fernandes lê muito. Parabéns, Eliana. É sério, parabéns mesmo. Olha, contratamos bem. Vamos fazer a prece? Vamos encerrar? O pessoal tem mais, né? Tem o resto da tarde aí para trabalhar, para fazer outras coisas. Vamos fazer. Eu quero que vocês acompanhem a prece do nosso irmão aqui. Bom, agradecemos a você que esteve conosco, que contribuiu, aos seus amigos espirituais que nos ajudaram, porque apesar da distância, nós estamos interligados com essa energia maravilhosa, porque o pensamento não tem distância, não tem espaço, né? Não existe distância, ele amplia e nós estamos todos conectados. Então, agradeço a todos vocês, amigos que estão encarnados, aos amigos desencarnados, companheiros de jornada do bem, que estão conosco, nos ajudando, fazendo essa tarde uma tarde tão gostosa, tão tranquila e tão alegre, né? Agradecemos, acima de tudo, ao Mestre Jesus, que está sempre conosco, de alguma forma, em todos os momentos da nossa vida, seja no momento de alegria, no momento de insegurança, de medo, de pânico, Ele está conosco, nos abraçando com todo o seu amor. E pedimos a Ele que, nesse momento de transição na qual a nossa responsabilidade é que escreve as nossas linhas, nas linhas diárias, o compromisso com o futuro, que a gente tanto se preocupa com o nosso futuro, mas que a gente possa se preocupar principalmente com o nosso presente, que as nossas atitudes diárias, do hoje, do agora, desse momento, que elas sejam sempre construtivas e que nós possamos ser aquilo que Jesus nos pediu que fôssemos, principalmente nós que estamos tentando sermos cristãos, nos tornando a luz do mundo, o sal da terra. A luz através do ensinamento, levando essa luz a todos aqueles que vivem na ignorância da escuridão, da dor, do sofrimento e da insegurança. E o sal da terra que possa, de alguma maneira, fortalecer o dia a dia, através de uma palavra, de um carinho e de uma ação solidária e fraterna. Que na tarde de hoje, Senhor Jesus, tenha sido feita a tua vontade e que essa semente que aqui foi plantada possa se tornar assim a nossa vontade. Que assim seja. Só para completar aqui, a Eliana está falando que vem buscar a gente para o umbral. Pô, faz isso não. Eliana, a gente gostava tanto de você, você fala um negócio desse, Eliana. Primeiro, olha, eu vou dizer para você, Eliana, pode vir buscar, pode vir, sabe por quê? Porque eu sei que você não vai para o umbral nunca.
entendeu? Vai ser difícil te acompanhar, porque eu jamais vou estar na mesma faixa vibratória que você. Então, Muito bem. Rob Lopes, por favor, Rob Lopes. Temos hoje Beni Coquito. Terça-feira, quem é, Rob? De segunda-feira, Maurício Zolinani, capítulo 4. Do Paulo Estevam, capítulo Isso. 4. E terça-feira, você lembra? Era Marco Antônio, Mensageiros. Livro Mensageiros. Perfeito, isso aí. Gente, não falta estudo, né? só no estudo que não quer. Só no estudo é que não quer. Homem dando oportunidade para todos nós, né? Isso. E agora nós vamos sair daqui, já estamos na casa de verão, vamos tomar um banho de mar aqui em Ubatuba. Tá calor, né? Tá um calor imenso aqui. Já mandei preparar mandar suco de limão. Aqui não tem cerveja, não tem vodka. Não, suco de limão. Isso aí. Suco de limão. É isso aí. E água de coco. Gente, valeu. Muito Fiquem obrigado. com Deus, Fiquem com sintam-se Deus. abraçados e estaremos de volta aí. Tem uma programação extensa aí, não só do Departamento da Família, como também do Seara. E todos os dias, às 18 horas, nós temos o Evangelho comigo e com o Beni Coquito. Beni Coquito, isso. Nosso Evangelho Nosso no Lar. Evangelho. Exatamente, às 18 horas. Grande abraço a Fique todos com Deus. vocês. Muito obrigado. Beijo a todos. Beijo. Uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.